Então vamos aqui, irmão, dar continuidade sobre questão de julgar as pessoas, sobre julgamento. Vamos aqui para 2 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, né? E versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Todas as escrituras é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então olha só aqui, irmão, esse versículo aqui. A palavra de Deus é para corrigir as pessoas, é para repreender aquele irmão que está mentindo, é para corrigir o irmão que está no erro, no pecado, né? Então a própria Bíblia nos manda nós corrigir, a Bíblia é para isso, né? A Bíblia é para isso, para nós corrigir o irmão, repreender o irmão. Mas só que os pastores o pastor mudou essa doutrina aqui. Eu aqui já estou repreendendo, eu já estou corrigindo. Repreender significa julgar. Repreender significa que você vai julgar a pessoa do erro, para que ela não cometa erro, que ela seja perfeita em toda a boa obra, né? A boa obra significa a palavra de Deus, né? Deus deixou uma obra para nós praticar. Todos os mandamentos, todas as escrituras são uma obra. Então nós devemos ser perfeitos em ser a favor da verdade. Entendeu, irmão? Então você veja aí que as provas das verdades estão sendo ditas para vocês. Pegue todos esses versículos que eu citei para vocês sobre julgamento, junte eles todos e comece a estudar. E veja que Deus Jesus lhe dá toda autoridade para você julgar o irmão para o bem, para ganhar ele para Jesus. Não se esqueça que julgar significa você ganhar o irmão para Deus. Dizer para o irmão, não faça isso, não cometa pecado, irmão. Vamos ser santos, vamos, irmão. Isso significa julgar o irmão. Só que o irmão que diz ser irmão, ele vai citar a palavra que os pastores ensinou, que ninguém pode julgar ninguém. Então assim, meu irmão, é assim que o diabo vai ganhar esses cristãos carnais. Esses cristãos que não examinam as escrituras. O diabo vai enganar. Por quê? Porque o irmão, ele está sendo contra, ele está pervertendo o direito que os apóstolos tiveram de julgar as pessoas, de julgar os fariseus daquela mentira. Essa liberdade nós temos, porque Deus ele dá essa liberdade e autoridade para nós salvar vidas, né? Então nós vamos aqui, irmão, para 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, que diz assim: Conjuro-te perante Deus em Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista que seja oportuno, que seja oportuno, que não. Aí vem, corrige, repreenda, exalta, com toda a longanimidade e doutrina. Entendeu, irmão? Aqui o Timóteo diz, ainda ele cita aqui Jesus, olha só, conjuro-te perante Deus, né? Para que nós não desista, para nós insistir na repreensão, né? Para corrigir, para repreender tanto o pastor, para nós repreender tanto o pastor como os irmãos que estão vivendo uma vida errante. Entendeu, irmão? Eu tenho toda essa autoridade através da Bíblia. E a prova está aqui em 2 Timóteo 4.
o apóstolo, o discípulo diz aqui que ele conjura perante Deus que ele tem que insistir, ele tem que repreender, ele tem que corrigir as pessoas que estão pervertendo o Evangelho. Então, pastores, não me venha com as suas falsas doutrinas diabólicas. Não me venha dizer que eu não posso julgar as pessoas. Não me venha dizer essas doutrinas falsas. Porque, a prova está aqui. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Seja o homem mentiroso e a Bíblia verdadeira. Então não me venha com as suas astúcias para cima de mim, nem para cima dos meus irmãos que estão aí alertando as pessoas. Porque se você não se arrepender, Deus dará o pago a você. Então vamos aqui, irmão, vamos para Tito 1:11. Tito 1:11, olha só, irmãos. Tito 1:11, olha só o que diz. É preciso fazê-lo calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Esse texto aqui, irmão, é impressionante. Então a Bíblia manda que eu faça esses pastores se calarem diante da verdade. Porque ele anda pervertendo o Evangelho, tudo isso por ganância, por ofertas e dízimo. Eles aplicam, eles pregam erros e mentira. Eles pregam mais erro do que verdade. E a Bíblia diz que Deus diz que é para mim fazer esses homens se calarem diante da verdade. Esse é o meu dever. Fazer com que essas pessoas se calem. Por mais que essas pessoas não se calem, o que importa para mim é obedecer o que Deus manda eu fazer. Deus manda eu fazer isso e eu tenho que fazer até o fim. Eu não vou parar a minha boca. Eu tenho que salvar vidas. Eu tenho que alertar as ovelhas perdidas. Eu tenho que alertar as ovelhas que estão sendo enganadas por outras doutrinas. Então, pastor, não é você que vai me parar. A minha vida depende de Deus. E não importa que eu seja morto, o que importa é que eu fiz o trabalho de um bom evangelista. Como diz o apóstolo Paulo, eu estou pronto para um bom combate. Estou pronto para ser morto. Então eu não vou me acovardar. Eu vou estar pronto. Mas enquanto isso eu tenho que pregar o Evangelho de Deus. Alertar as ovelhas perdidas. Alertar as ovelhas que estão sendo enganadas por vocês. Porque vocês estão pervertendo o Evangelho. Então agora, irmão, vamos para... Deixa eu ver isso. Isso já que já li. Deixa eu ver aqui se temos mais aqui, né? Vamos agora, irmão, para Hebreus. Vamos para Hebreus e veja só lá o que diz. Vamos para Hebreu. Para Hebreu 13. Hebreu 13, versículo 25. Olha só o que diz. Hebreu 13, deixa eu ver aqui. Versículo 25. Deixa eu ver aqui, viu, irmãos? Pronto, irmão. Eu ratei aqui, né? Mas eu ratei aqui, né? Eu acabei ratando aqui. Hebreus 12. Hebreu 12, versículo 8, né? Hebreu 12, versículo 8, olha só. Mas se estais sem correção,
de que todos têm tornado participantes, logo sois filhos, sois bastardo e não filho. Então é só, irmão. Se na igreja não há correção, porque o pastor disse que ninguém pode julgar ninguém, nem ele também vai julgar. Que julgar significa corrigir. Então, se não há correção nessa igreja, todos ali são filhos bastardos, não são filhos de Deus. Nem as ovelhas, nem o pastor, ninguém ali é filho de Deus. Porque não está tendo mais correção, não está tendo mais julgamento. Então, por isso que Deus diz, saia dela, povo meu. Esses pastores que não corrigem mais as ovelhas do pecado dela, dos erros. Então, a Bíblia diz que não são filhos de Deus. Então, saia dela, povo meu. Porque os pastores, irmão, se venderam. E Ele vai preparar vocês para aceitar a marca da besta, para que vocês sejam dizimados ao diabo. Vocês têm que se acordar, irmão, para isso. Provas bíblicas é o que não falta para vocês. Cabe vocês aceitarem ou a Bíblia, a palavra de Deus, ou as palavras desses homens. Como diz o apóstolo Paulo, antes é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então a prova está aqui, irmão. Em Hebreus 12, versículo 8. Se não há correção mais na igreja, se ninguém julga mais ninguém ali dentro, se o pastor não julga as ovelhas, então essa igreja é uma igreja diabólica, porque está pregando doutrinas ao contrário à palavra de Deus. Então vamos agora, irmão. Né? Lá em Tiago diz, né? Não mintas contra a verdade. Tiago 3, versículo 14. Vamos aqui dar uma olhada aqui. Tiago 3, versículo 14. Que vai estar aqui. Em Tiago, quem entre vós é sábio, tal, você lê tudo, né? Tiago. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja, amargura, sentimento facioso, nem vos gloriei disso, nem minta contra a verdade, né? Porque, irmão, tem pessoas que mentem contra a verdade. Tem pessoas que mentem, preferem viver naquela doutrina que aprendeu do pastor. Mentem porque tem inveja daquele outro servo que está falando a verdade. Está tendo inveja da sabedoria daquele servo. Então eles mentem contra a verdade, pregando aquilo que aprende dos seus líderes, dos seus pastores. Entendeu, irmão? Então a Bíblia diz, não minta contra a verdade, por causa das suas invejas, das suas vidas carnais, porque o preço é grande a pagar, irmão. Tiramos aqui Tiago. Vamos agora, irmão, para Salmos. Salmos 58. Vamos para Salmos 58. Salmos 58, 1. Salmo 58, versículo 1, né? Vamos começar do 1. Não destrua o hino, não destruais, é o hino de Davi. Vamos lá. Falais verdadeiramente justiça, o juízo, né? Tem aqui um gráfico aqui, parou aqui num ponto, aí vem. Julgai com retidão os filhos dos homens. Entendeu, irmão? Aqui no Velho Testamento está bem claro. Julgai com retidão os filhos dos homens, né? Julgai com justiça, com juízo. Toda a Bíblia aqui dos versículos que eu mandei para vocês, manda que nós julguemos os filhos dos homens, que nós julgamos as ovelhas. Mas os pastores perverteu essa verdade. Ele diz que é para vocês não julgarem. E também nem ele julga ninguém. Eles perverteram
estão matando, pisando na verdade. Se acorde, irmão, porque vocês serão cúmplices dessas obras mal que eles cometem, de perverter o Evangelho de Deus. Vamos agora aqui, irmão, 58, Salmo 58, versículo 11, que diz assim: então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Deus, ele julga todos os dias na terra. E o Papa vem para cá dizer que Deus não julga ninguém, que Deus não... O Bispo Macedo da Universal disse que Deus não vai julgar ninguém. Que história é essa, irmão? Que evangelho que vocês estão aprendendo é esse? Evangelho dos homens? Ou da própria Escritura? Deus vai julgar toda a terra. E o julgamento começará pelo seu povo rebelde. Povo que não quer mais ir para as Escrituras. Que estão agora ouvindo as pregações dos seus líderes. É triste, irmão. É triste. É de se dignar com essa injustiça que os pregadores vêm pregando às ovelhas. E as ovelhas perecem por falta de entendimento e sabedoria, porque não vêm para as Escrituras. Salmo 96, versículo 13, que diz: julgará o mundo com justiça. Né? Deus julgará o mundo com justiça. Salmo 110, 11, né? Deus julgará. O Senhor repreende a quem ama, né? Você vai encontrar em Provérbios 3, né? Vamos dar uma olhada aqui. Em Provérbios 3, versículo 12. Olha só, irmão, Provérbios tem muitas coisas para ensinar para vocês. Mas as pessoas só vão para Provérbios para pegar o que é bom, flor. Mas em Provérbios, meus irmãos, há espinhos para nos ensinar. Provérbio 3, versículo 12, que diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao seu filho. Então, irmão, se eu estou repreendendo um irmão ou repreendendo um pastor, é porque Deus ama você e quer corrigir você do erro, do pecado. Então, se a pessoa não quer ser corrigida por mim, então pior será ser repreendida por Deus no tribunal, né? Porque Deus usa os seus servos para repreender aquela pessoa, para repreender o pastor dos seus erros. Então está aqui a resposta. Porque Deus ama, Deus corrige, Deus julga você do erro, porque Deus ama. Mas se você não quer ouvir, o seu castigo será severo. O seu castigo será severo, irmãos. Então é melhor você ser repreendido pelo irmão que está falando a verdade segundo as Escrituras, do que você ser repreendido e julgado no dia do julgamento, que é mais pior. Vamos aqui, irmão, para Provérbios 9, versículo 8. Provérbios 9, versículo 8, que diz assim, né? Não repreendas os escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio, né? Então a Bíblia manda que nós julgamos os sábios, né? Porque tem alguns sábios que cometem erros, né? Erros assim, os erros simples, né? Por não examinar a Escritura. Então vem outro sábio e julga ele, né? Repreende ele. Não, né? Repreender que eu falo é com amor, com justiça, com autoridade, né? Dizer para o sábio, não, irmão. A Bíblia diz assim, assim. E o sábio vai mostrar o versículo. Aí o outro sábio vai conferir também e vai se alegrar, porque o outro irmão está alertando ele desse erro, né? Então, e a Bíblia diz aqui que é para nós não repreender, né? Não repreender o... Cadê? Provérbios 9:8. 9:8, que diz assim, não repreenda o escarnecedor, né? Porque o escarnecedor, irmão, são homens perversos.
A primeira vez que você pregou para ele e ele não aceitou, não repreenda mais esse perverso, porque só vai haver brigas, contenda, né? O perverso, eles são terríveis. Ele não vai querer receber o que você vai falar. Então não repreenda mais ele. Se ele não quis aceitar o que você falou, então não repreenda mais esse escarnecedor, né? Que é um homem perverso, né? Se você for repreender, só vai causar problemas e confusão e são arrogante e ignorante, né? Vamos agora, irmão, para Provérbios 12. Vamos ver o que diz em Provérbios 12. Provérbios 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. É estúpido. Você deu para entender, irmão? Quando alguém, deixa eu ver se está gravando ainda ali, tá? Quando alguém despreza a repreensão que eu estou repreendendo o pecador, repreendendo as pessoas que estão no erro, quando a pessoa rejeita o que eu estou falando, essa pessoa é uma pessoa estúpida, porque ela está rejeitando a repreensão de Deus através de mim, através dos sábios que estão aí. Então você veja aí que todas as provas, verdades, estão aqui. Eu já estou citando para vocês. Cabe vocês também confirmar esse testemunho da verdade. Provérbios 10, versículo 17. Vamos ver o que diz aqui. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Esse versículo aqui, irmão, é um versículo